Uma criança com 9 meses de idade, com diagnóstico de síndrome de Down, apresentou hipotonia dos membros inferiores e superiores. A criança não permanece em sedestação sem apoio, em decúbito ventral tem controle de cervical. Na anamnese, a genitora relatou que a criança permanece no colo a maior parte do tempo. Considerando essa situação, avalie as afirmações a seguir a respeito da conduta fisioterapêutica. Primeiro, a criança deve ser estimulada a ficar sentada sem apoio, a pegar objetos acima da cabeça utilizando os extensores? Correto. 2. Devem ser oferecidas intervenções que envolvam aumentar a amplitude de movimento e o método Bobat. Essa é uma afirmação incorreta, visto que os pacientes com síndrome de Down já têm amplitude de movimento exacerbada. 3. A criança deve ser estimulada a fortalecer e ativar os músculos abdominais e assim facilitar a posição de sedestação. Correto, a criança deve sim fortalecer e ativar os músculos para facilitar assim a posição de ficar sentado sem apoio. 4. Quando a criança estiver em decúbito dorsal com um brinquedo, o fisioterapeuta irá estimular o rolar, ativando os oblíquos. Essa ativação irá favorecer para que a criança fique em sedestação sem apoio. É correto o que se afirma em A. 1 apenas, B. 1 e 2 apenas, C. 1, 3 e 4 ou D. 1, 2, 3 e 4. A alternativa correta é a letra C, visto que a alternativa 2 da questão estava incorreta. Oi gente, meu nome é Marcela e vou falar para vocês hoje uma questão sobre trombose venosa profunda. Vamos lá. Assinale a alternativa verdadeira em relação à trombose venosa profunda, também conhecida como TVP. Letra A. A drenagem linfática deve ser utilizada no tratamento da TVP aguda, com o objetivo de reduzir a dor e o edema decorrentes do quadro instalado. A letra A é falsa. A drenagem linfática realmente tem vários benefícios, mas não é indicada no caso da trombose, visto que há risco do trombo deslocar e causar outras complicações e até outras doenças mais graves. Letra B. Em pacientes com baixo risco de TVP, é indicado repouso. A letra B também é falsa, já que para pacientes que têm o risco de trombose, é interessante que se evite o excesso de peso, porque quanto maior o peso, maior o risco de desenvolver trombose, e também deve ser indicado para ele para evitar a imobilidade, já que a atividade física vai melhorar a circulação sanguínea e evitar a formação de trombos. Letra C. A trombose venosa profunda somente afeta membros inferiores. A letra C é falsa. Realmente, a maior incidência da TVP é em membros inferiores, já que ficamos com as pernas para baixo e estáticas por mais tempo, mas ela pode afetar qualquer veia profunda do corpo. Letra D. É frequente e grave e pode levar à embolia pulmonar. A letra D é correta e, realmente, dependendo dos cuidados que a pessoa tenha, a trombose venosa profunda pode se desenvolver com embolia pulmonar, que é uma doença um pouco mais séria. Letra E. Não existe testes clínicos para detectar a trombose. O diagnóstico é dado apenas pelos sinais e sintomas apresentados. A letra E é falsa, já que existem vários testes clínicos para detectar a trombose. Alguns deles são o ultrassom com Doppler, venografia, que é o exame padrão ouro para detectar a trombose. Temos também a angiorressonância venosa. Tem um teste manual que ele é feito em consultório, que é o teste de compressão em linha venosa, que ele acaba sendo indicador para alguns outros exames clínicos. Enfim, foi isso, espero que tenham gostado. Devido ao aumento da expectativa de vida, as doenças crônicas não transmissíveis, por estarem associadas ao envelhecimento, têm se destacado, sendo a demência cada vez mais acentuada por apresentar características que prejudicam a qualidade de vida e a funcionalidade na vida dos idosos com doença de Alzheimer, na maioria das vezes. Como a DA é um distúrbio cognitivo mais comum em idosos, as manifestações clínicas primárias delas são prejuízo nas atividades da vida diária, evidências de consultas comportamentais e psicológicas e declínio cognitivo. Apesar disso, atualmente, as terapias existentes na DA ressaltam-se que nenhuma delas promove a cura do paciente, mas apenas reage em suas manifestações. De acordo com o texto, avalie as afirmações a seguir. 1.
A estimulação sensorial e multissensorial pode beneficiar a memória dos distúrbios da DA, estimulando assim a cognição e o comportamento. Verdadeiro. Estimulam não só a memória, como a linguagem e o social do paciente. 2. As atividades cognitivas se apresentam em constante desenvolvimento nos pacientes com demência, aliados a uma série de benefícios como alívio da angústia, aumento de bem-estar, que inclui aspecto geral e positivo ao ganho de autonomia, resultando na recognição do paciente acometido pela DA. Falso. Nenhum tratamento é capaz de causar uma recognição causada pela DA. As técnicas NUD levam ao desenvolvimento de efeitos que causam a redução de declínios acometidos pela DA, refletindo assim sua qualidade de vida. Verdade, até porque ele auxilia na autonomia do paciente com a doença de Alzheimer. 4. Sugere-se que a musicoterapia auxilia na recognição das recordações de memórias especiais devido à conformidade com uma memória musical ser relativamente autônoma de outros sistemas de memória. Falso. Apesar de auxiliar uma música específica, auxiliar em uma memória especial do paciente, nenhuma terapia causa a recognição de nada afetado pela doença de Alzheimer. 5. Envolver um tratamento multidisciplinar associado a terapias não farmacológicas através de intermédio lúdico, como o uso de atividades com bolas, desenhos, músicas, tecnologias, competições recreativas, exercícios coletivos, dentre outros métodos, auxilia na possibilidade de remediar funções perdidas através da DA. Falso. Devido à palavra remediar, que pode ser tornar suportável ou reparar e corrigir. E a gente não consegue nem reparar e corrigir nenhum efeito causado pela doença de Alzheimer. É correto o que se afirma em letra B, A1 e A3, apenas. Assinar a alternativa incorreta quanto à avaliação cardiorrespiratória. Alternativa A, é indispensável a identificação do paciente. Alternativa B, se faz avaliação de movimentos, palpação e ausculta pulmonar. Letra C. Na percussão, observa-se somente os sons maciços e submaciços. Letra D. Verifica-se os ruídos respiratórios, como murmúrio vesicular, ruídos adventícios, sibilos, roncos e crepitações. Letra E. A dispneia, tosse, sibilos e dor torácica podem estar presentes na queixa principal. Nesse caso, a alternativa incorreta, que é pedido na questão, é a letra C, pois na percussão a gente não observa somente os sons maciços e submaciços, também a gente observa os sons timpânicos. Então, como na questão, na letra C, ele diz que somente os sons maciços e submaciços, essa seria a questão, incorreta, pois todas as outras alternativas estão certas. A letra A, porque é indispensável a identificação do paciente, sim, é indispensável. A letra B, se faz a avaliação dos movimentos, a palpação e a ausculta pulmonar. Na ausculta pulmonar que a gente identifica se tem roncos, sibilos, crepitações. Na letra D, verifique-se os ruídos respiratórios, como murmúrio vesicular, ruídos adventícios, sibilos, roncos e crepitações, isso também na ausculta pulmonar. Letra E, a dispneia, tosse, sibilos e dor torácica podem estar presentes na queixa principal, sim, porque o paciente chega pra gente com relato de dor, de dificuldade de respirar, tosse e outros sintomas. Então, nesse caso, letra C. A Organização Mundial de Saúde, OMS, afirma que cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, diante de uma doença que ameaça a vida, por meio da prevenção e o alívio do sofrimento. Neste contexto, sabe-se que a função do fisioterapeuta em caso de PCR no paciente em fase terminal consiste em 1. O profissional fisioterapeuta pode identificar os ritmos ou a falta de pulso, além da reabilitação das compressões torácicas, assumindo em seguida a responsabilidade do suporte ventilatório com a bolsa, válvula e máscara. O fisioterapeuta também auxilia na intubação, porque não apressar ou adiar a morte, diminuir quaisquer desconforto respiratório e reafirmar a vida e a morte como processos naturais de todo ser vivo. Na alternativa A vai dizer que 1 é verdadeira e a 2 é falsa. Alternativa B. A
1 é falsa e a 2 é verdadeira. C. A preposição 1 é verdadeira e a 2 justifica a primeira. D. A preposição 1 e a 2 são falsas. A alternativa B, a 1 é falsa e a 2 é verdadeira. A correta, pois num paciente com cuidados paliativos, nós, fisioterapeutas, nós oferecemos o conforto, para que ele não tenha o desconforto respiratório, ajudamos na afirmação da vida, no contexto nessa equipe multidisciplinar. Damos o suporte à família no final dessa vida desse paciente. E a alternativa 1, ela vai falar sobre todos os cuidados que nós deveremos ter no paciente com patologias curáveis. Então, a 1 é falsa e a 2 ela se torna uma preposição verdadeira. A questão diz o seguinte: assinale a alternativa correta referente à anatomia dos membros inferiores. 1. Entre os músculos pélvico-trancanterianos, grupo de músculos da região posterior da pelve estão os músculos gêmeo inferior, piriforme e peptídeo. 2. A região da pata de ganso é composta por tendões de 3 músculos, sendo eles os músculos sartório, grácil e semitendinoso. Na 3, diz que o ligamento cruzado anterior é responsável por limitar a anteriorização da tíbia em relação ao fêmur. Na 4, diz que os isquios tibiais apresentam como principal função a flexão do quadril, inervados pelos nervos fibular e tibial. E temos as opções A, B, C e a D. Bom, sendo assim, a alternativa correta é a letra C, já que a primeira alternativa está falsa, pois os músculos pélvico-trancanterianos são músculos posteriores de quadril responsáveis pela extensão de quadril, sendo compostos pelo músculo piriforme, gêmeo superior, gêmeo inferior, obturador interno e externo e quadrado femoral, sendo que o peptídeo não se encontra nesse grupo muscular, fazendo parte dos adutores do quadril. A segunda está correta, já que a pata de ganso é a região que se encontra a inserção dos 3 ligamentos dos respectivos músculos, sartório, grácil e semitendino. A 3 está correta, pois o ligamento cruzado anterior limita a anteriorização da tíbia e a posteriorização do fêmur. A 4 está incorreta, pois os isquios tibiais apresentam como principal função a extensão do quadril e não a flexão. Porém, são sim inervados pelos nervos fibular e tibial. A questão está pedindo para a gente atribuir com verdadeiro ou com falso as patologias que representam uma doença crônica do sistema respiratório que acomete crianças entre 2 ou 3 anos com quadro de sibilância, apresentando 2 ou 3 episódios no mês. As nossas opções são asma, pneumonia, bronquiolite, síndrome do lactante sibilante e ênfise pulmonar. A gente tem a alternativa A, B, C, D e a letra E, tá? A alternativa A, ela tá incorreta, porque ela atribui verdadeiro para todas as opções, o que está incorreto, porque todas as patologias que foram mencionadas, elas se apresentam doença crônica no sistema, que são atendidas, que acomete crianças entre 2 ou 3 anos com quadro de sibilância. A alternativa C, ela tá incorreta, porque ela tá atribuindo verdadeiro para asma e para bronquiolite, o que está incorreto, porque somente a asma ela se enquadra na descrição e as demais patologias estão incorretas. A alternativa C, ela tá incorreta, porque ela tá atribuindo verdadeiro para asma e para bronquiolite, o que está incorreto, porque somente a asma ela se enquadra na descrição e as demais patologias estão incorretas. A letra D, que atribui verdadeiro para pneumonia e para bronquiolite, o que está também correto, porque nenhuma das duas corresponde a uma doença crônica do sistema respiratório controlada com uma sibilância recorrente em uma criança de 2 ou 3 anos. A letra E, que atribui verdadeiro para somente enfisema pulmonar, o que está incorreto também, porque enfisema pulmonar é extremamente raro em crianças dessa idade, e não é uma doença crônica com sibilância recorrente. Com isso, a única correta é a letra B, que está atribuindo verdadeiro somente para a síndrome do lactante sibilante, que é uma doença crônica do sistema controlada, com sibilância recorrente em uma criança de 2 ou 3 anos.